O Açores 24 dá seguimento às entrevistas aos líderes partidários com assento na Assembleia Regional. Esta sexta-feira é a vez do presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro. Muito obrigado. Boa noite por estar no Açores 24. Dr. Vasco Cordeiro, o objetivo do PS é renovar apenas e só a maioria absoluta? Boa noite, Rui Goulart, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. O objetivo do Partido Socialista é continuar a incrementar, continuar a concretizar soluções que possam desenvolver a nossa região e desenvolver também a forma como os açorianos vivem. Mas não respondeu à minha pergunta. Portanto, com maioria absoluta? Isso está já assumido. Nós achamos que quer a forma como decorreram estes 4 anos, a forma como o Partido Socialista, com humildade, com sentido de responsabilidade, aprovando propostas dos outros partidos representados na Assembleia, fez um bom uso do apoio parlamentar que detém. O que eu quero dizer com isso é que o uso que fizemos desse apoio parlamentar foi não para apenas aprovar aquilo que nós defendemos, porque há outros partidos que têm também boas ideias e boas soluções, mas foi como fator de estabilidade, como fator de segurança, e julgo que desse ponto de vista funciona bem. Mas se calhar ainda não o suficiente para que o PS, numa maioria relativa, tenha dificuldades em dialogar com os outros partidos, daí exigir a maioria absoluta. O PS não exige nada. O PS pede. Confia na forma como os açorianos veem o exercício destes 4 anos e até veem aquilo que são realidades noutras paragens. E, portanto, nós julgamos que esse apoio parlamentar tem vantagens do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de estabilidade. A forma como temos exercido e como temos exercido o governo e como temos lidado com essa situação é não a de privilegiar esse apoio como um fator de apenas aprovar aquilo que defendemos, os números provam, não há dados objetivos, mas sim o de garantir que há segurança e estabilidade na nossa região, fatores bastante importantes nos dias de hoje. Dr. Vasco Cordeiro, se não conseguir renovar a maioria absoluta, interpreta como uma derrota pessoal, já que quebra um ciclo de 20 anos de maiorias absolutas do PS? Não, mas o que me parece importante, a forma como a pergunta é feita, julgo que aligeira um bocadinho um aspecto que me parece fundamental e que é prévio a essa pergunta. E que é exatamente o de os açorianos poderem analisar e poderem comparar até aquela que é a nossa realidade e aquilo que são outras realidades, em que a não existência dessa segurança e estabilidade do ponto de vista parlamentar introduz alguns fatores de perturbação. E de insatisfação do povo açoriano também? Não, o que eu acho é que noutras paragens onde não existe esse apoio parlamentar, existem essas circunstâncias. Está-se a referir à Assembleia da República, por exemplo? Nós aqui, estou a referir-me a vários sítios em que são notícia. Nós aqui temos, felizmente, esta circunstância e que, mais uma vez, reafirmo, porque isso parece-me absolutamente fundamental. O Partido Socialista, apesar de ter este apoio maioritário no Parlamento, aprovou propostas de outros partidos. Sempre que essas propostas se revelaram melhores, sempre que essas propostas se adequaram, no fundo, às nossas capacidades. E, portanto, exercemos esse apoio, ou utilizamos esse apoio como um fator de segurança e de estabilidade, aprovando propostas de outros partidos e não apenas para aprovarmos as nossas propostas. E é esse o fator que me parece relevante também quanto ao juízo que pode ser feito da forma como o Partido Socialista exerceu estes 4 anos. Se perder as eleições, estamos a falar obviamente de cenários, coloca o seu lugar à disposição? Não é uma matéria que esteja nos meus horizontes, a questão de perder as eleições. E, portanto, não tenho neste momento razões para desenvolver esse tipo de raciocínios. Sei que há muita gente interessada em desenvolver esse tipo de raciocínios, mas vamos com os falar dados que tenho... hipoteticamente e a nível pessoal. Mas hipoteticamente nós, enfim, ficaríamos a noite toda, hoje e amanhã.
o que me julgo importante salientar é que com o trabalho que tem sido feito, com o trabalho que o Partido Socialista está a desenvolver, e ainda no passado dia 27 tivemos um exemplo disso, de chamar todos à participação na definição de novas propostas, de novas soluções para os Açores, julgo que temos todas as condições para continuar a merecer a confiança do povo açoriano. E se isso não acontecer, convoca eleições diretas no partido? Eu acho que neste momento o que gostaria de salientar é a confiança que tenho no juízo dos açorianos e, naturalmente, também a confiança que tenho no trabalho que desenvolvemos ao longo destes 4 anos. Um trabalho regular que julgo que não é necessário desenvolver um raciocínio muito profundo para reconhecer que foi um trabalho difícil e exigente. Nós, nestes 4 anos, tivemos desafios muito exigentes e ultrapassamos, colocando ao serviço dos Açores e ao serviço dos açorianos toda a nossa capacidade, tudo aquilo que podíamos dispor, indo até ao limite das nossas competências e dos nossos recursos. É isso que continuaremos a fazer. Várias vezes que teve um mandato difícil por circunstâncias internas e externas. Mas julgo que não será demais recordá-lo, porque há umas mentes que às vezes esquecem um bocadinho isso. Está-se a referir a quem, exatamente? A mentes. Não tem rosto? Tem, naturalmente, se tem mente deve ter rosto. Não podemos saber quem são? Não, claro que podem saber, e aliás tenho todo o gosto de partilhar com isso. Quando há líderes partidários que exigem deste governo, exigem do Partido Socialista, aquilo que quando tiveram condições para ajudar a conseguir, não era para o governo dos Açores, era para os Açores. Não o fizeram. Está-se a referir ao líder do PSD? Por exemplo, esquecem aquilo que foram estes 4 anos em termos de dificuldades. Não me estou a referir a dificuldades para o governo. Refiro-me a dificuldades, desafios para os açorianos, para as empresas e para as famílias dos Açores. Em caso de minoria, está disponível para recorrer a uma solução semelhante à que existe no Governo da República? Ou será mais fácil com o CDS, até porque, olhando para o histórico da relação do PS com o CDS, temos, por exemplo, medidas como o Compamido, o apoio à deslocação de doentes, etc. Será mais fácil com o CDS ou com o Bloco de Esquerda ou o PCP, ou pode ser apenas um partido, consoante a maioria, se for relativa? Bom, em primeiro lugar, estes são exemplos que comprovam aquilo que referi há pouco, ou seja, que nós aprovamos propostas de outros partidos. Mas também chumbaram muitas. Também. Em segundo lugar, eu gostava de dizer que não partilho dessa preocupação mais com o procedimento e com aspectos instrumentais do que propriamente com a substância. Aquilo com que eu estou preocupado neste momento não é a questão se tenho maioria relativa, se tenho maioria absoluta, se coloco o lugar à disposição, se vou negociar com A, com B ou com C. Aquilo que tenho a preocupação, aquela que é a minha preocupação neste momento, é de ter a capacidade de, neste grande movimento que é liderado e impulsionado pelo Partido Socialista, definir boas respostas para os desafios com que os Açores estão confrontados. E eles não são poucos, nem são pequenos. Não são poucos, nem são pequenos. Não tenho essa preocupação que me parece transparecer quanto a estes aspectos instrumentais. Terceiro aspecto que me parece importante, também a propósito da sua pergunta. Já o disse em tempos e reafirmo hoje. Quem ganha eleições tem a responsabilidade de governar, deve governar. Mas também o disse e reafirmo hoje que quem ganha eleições tem a responsabilidade de criar as condições para poder governar. E, portanto, desse ponto de vista, julgo que isso, não sendo a preocupação fundamental neste momento, está aberto ao dá diálogo. bem nota daquilo que é o meu posicionamento em relação a esta matéria. Está aberto ao diálogo com outras forças políticas, no cenário que desenhei, numa maioria Se eu relativa. estou aberto ao diálogo com outras forças políticas numa situação de maioria parlamentar, não estaria numa situação sem ser com maioria parlamentar? Claro que sim. São circunstâncias diferentes, porque os acordos normalmente são diferentes, Mas a prática e exige outra elasticidade, como vimos na Assembleia da República. Mas isso tem a ver com questões concretas e hipotéticas que neste momento me parecem acessórias em relação àquilo que deve ser a nossa grande preocupação. Pelo menos é a preocupação que o Partido Socialista está esta é uma entrevista neste mais momento. Ou seja, político-partidária. Uma preocupação de achar boas soluções para os açorianos que ainda estão desempregados, para o jovem que ainda procura um primeiro emprego. O trajeto que fizemos ao nível do combate e da redução do desemprego orgulha-me muito. Mas orgulha-me mais saber que eu tenho condições,
ou entusiasma-me mais saber que eu tenho condições para continuar a dar resposta ao jovem que procura o primeiro emprego, continuar a dar resposta para que um açoriano tenha um emprego melhor remunerado e mais seguro. É isso que me entusiasma neste momento e não propriamente a questão da hipotética sim, se não, mas se esta é uma vai ter, entrevista se não vai. mais de caráter político Pois, ou partidário. com certeza, por isso é que eu estou a responder desta forma. Apresentou o contributo da sociedade civil para o programa e voltou a afirmar algo que tem sido comum em alguns discursos, no orçamento, no Congresso, que é fazer o que faz ou o que falta ser feito. E reconhece que nem tudo correu bem, mas insiste várias vezes nisto. Ou insistir tanto neste ponto, não sente que ficou aquém das expectativas? Não. Ao insistir diversas neste ponto, vezes diz que muita coisa ficou por fazer, muita coisa poderia ter sido feita de forma melhor. Caro Rui Goulart, o que digo neste discurso e aquela que tem sido a minha mensagem é a seguinte: eu apresento-me às eleições não por aquilo que fiz, mas por aquilo que quero fazer. Eu apresento-me às eleições porque sei que há ainda coisas que necessitam de ser feitas, nos mais variados aspectos. E sei que, em conjunto com os açorianos que nos têm ajudado neste processo, tenho condições para ter boas soluções para esses desafios. Isso não é também um ato de contrição? Mas não é necessário isso ser um ato de contrição, porque eu assumo e já o tenho feito. Houve coisas que não resultaram da maneira como gostaríamos que tivesse resultado. Mas isso, na vida de cada um, também é assim. Agora, que não resta a mínima dúvida. Em todos os desafios que nos apareceram pela frente, nós respondemos sempre o melhor que sabíamos, o melhor que podíamos, com toda a nossa capacidade. E é esse espírito também de inconformismo, de exigência, que quero colocar neste momento. Porque ainda temos desafios para vencer. Então nós temos a situação que temos, tivemos a abertura aqui do Açores 24, na agricultura e nas pescas, e acha que eu devia apenas dizer nós apoiamos a nossa agricultura com mais dinheiro do que aquilo que a Europa mandou para Portugal? É um facto, foi assim. Mas isso ajudou a alguma coisa, mas não resolveu o problema. Há ainda outras medidas que têm que ser implementadas. Mas é acusado, no caso da saúde, acusado também do Governo não ter preparado também o fim das cotas. Cuidado, vamos esclarecer esta questão. Aquilo que eu, em diversas circunstâncias públicas, já disse é que considerava que a produção estava preparada. E a produção está tão preparada que, ao longo deste tempo, sempre respondeu de forma exemplar aos desafios que lhe foram colocados, de quantidade e de qualidade. Mas o problema que nós temos neste momento não é um problema de produção. É um problema de escoamento, de comercialização de produtos. E, portanto, a ver se nos entendemos em relação à questão de estar preparado ou não estar preparado. A produção, isso não invalida, que continuemos num trajeto e num caminho que tem ajudado a criar cada vez melhores condições. Agora, nós temos aqui dois problemas. A partir do momento em que a Rússia decretou o embargo aos laticínios europeus, a partir do momento em que acabou de prolongá-lo, a partir do momento em que há uma retração generalizada do consumo de leite e acresce ainda o problema das cotas leiteiras, nós temos aqui uma situação que não tem a ver propriamente com a questão da produção. Aliás, eu acho, e já o tenho dito publicamente, que a forma como a União Europeia está a encarar esse assunto, direcionando no fundo, a sua atenção para esta área e descurando aquilo que devia de fazer ao nível de encontrar também novos mercados, ao nível de promover o escoamento de produtos, não é a forma correta. E, portanto, é, no fundo, esta a questão que se coloca neste setor. Mas quem diz a agricultura diz outras áreas. Fica o seu contraditório nesta área, que tem sido uma área muito falada ultimamente, como vimos na peça de abertura. Vamos novamente centrar a questão no partido. Falou no Congresso no sistema de listas abertas. Vai avançar com esse processo? É um trabalho que está a ser feito no Partido Socialista. Nós tivemos os órgãos do Partido Socialista foram eleitos por este sistema e se calhar convinha também explicarmos o que é esse sistema de listas abertas. É, no fundo, a possibilidade de cada eleitor poder ordenar uma lista de candidatos e, naturalmente, colocando, segundo a sua vontade, aquele que acha que, em primeiro lugar, deve entrar para a Assembleia. Há experiências a nível europeu interessantes sobre essa matéria. Acho que deve ser feito um trabalho. Esta
forma inédita de eleição para os órgãos do Partido Socialista foi também muito valiosa no sentido de podermos aferir a forma como esta matéria deve ser abordada, mas tenho confiança que será possível, neste trabalho também de reforma da autonomia, podermos repensar e podermos analisar e, no fundo, encontrar uma boa forma de implementar este reforço de participação. Admite a presença de presidentes de Câmara nas suas listas? Apenas nos casos em que, eventualmente, estejam numa impossibilidade de se recandidatarem, porque, de resto, julgo que quem está em condições de exercer o seu mandato, de poder, no fundo, desempenhar essas funções, deve fazê-lo. Mas não entendo que isso possa, eventualmente, confundir os eleitores e também não é uma forma de clarificar o poder político e a democracia? Exatamente por ter este critério, esta limitação, é que julgo que não é uma forma de enganar os eleitores, de forma nenhuma. Aliás, é bastante clareza em relação à forma. Ou seja, se tiver algum presidente de Câmara nas suas listas, ele não voltará à presidência da Câmara Municipal, caso seja eleito. Bom, naturalmente que é isso que deve ser o procedimento. É esse que deve ser o procedimento. Vai manter mais ou menos as listas ou vão ser profundamente remodeladas? Estamos neste trabalho que está a decorrer de forma muito positiva, e que, dentro em breve, será tornado público na sua totalidade. Dr. Vasco Cordeiro, há comentadores e adversários políticos que dizem que o doutor não conseguiu cortar com o peso político de Carlos César em 2012, na feitura das listas e da sua governação. Vai fazê-lo agora? Quais são esses comentadores? Há artigos da opinião, Refere-se aos artigos dos articulistas do PSD? Não, esses. Por falar da imprensa... Não sei, não vale a pena nós entrarmos nesse nível, não é? Não vou, obviamente, classificar. O que eu acho importante a este propósito, já que esse é um assunto que entendo colocar, eu sinto-me muito confortável com o relacionamento que tenho com o Presidente Honorário do Partido Socialista. Nunca tive a mínima situação de incómodo em relação a esse relacionamento. E tenho tido bastas provas, quer antes, quer agora, com as funções que exerce, de uma atenção e de um cuidado, não apenas em relação a mim, mas em relação a ajudar os Açores, que julgo ser exemplar. Mas também não sente que possa ser eu julgo que essa matéria político ter sido um líder carismático? Ou ter estado... Não me parece. Penso que esse assunto coloca-se mais na perspectiva do enredo que alguns gostam de fomentar. Mas por aí não vão lá. Já deixou alguns recados internos para dentro do partido, recordo-me no Congresso na Lagoa, sobre um alegado comodismo. Será excesso de anos no poder? Mas isso não é uma questão de recados. É uma evidência? Não é uma questão de recados ou de evidência. É uma questão de uma afirmação daquilo que é necessário nós termos sempre em mente no Partido Socialista. Um elevadíssimo grau de exigência, uma elevadíssima capacidade de inovar, de renovar políticas, procedimentos, protagonistas. E, portanto, não se trata de recados, trata-se da nossa postura, daquela que deve ser a forma como nós encaramos. Mas dizia que é preciso combater o conformismo. A nossa atuação, claro que sim, mas o conformismo não é apenas no Partido Socialista. E não tem a ver com o recado. Eu não gosto desta classificação, porque isso faz supor que é apenas uma preocupação com um ou outro caso. Não é uma preocupação. Isso é central na forma como nós atuamos e como nós devemos posicionar-nos para responder aos desafios e às expectativas dos açorianos. Central. Inconformismo, exigência, questionarmos a nós próprios nas nossas propostas, questionarmos a nós próprios nas nossas soluções, testar. E é por isso que às vezes digo que esta tarefa, no fundo, de ambicionar sempre mais, tem também este grande mérito de podermos continuamente dar as melhores respostas aos açorianos. Dr. Vasco Cordeiro, tenho apenas uma última questão. Estamos a atingir os 20 minutos. Não teme que as constantes revisões em baixa, os vários alertas das instituições internacionais para a economia portuguesa e algumas dúvidas sobre o caminho escolhido, algumas reformas revertidas, possa ter um efeito contágio nos Açores nas eleições de outubro? Não, eu penso que sobre essa matéria há
resultados de eleições muito recentes também, que dão nota de que não há esse contágio. Recordo que o Partido Socialista, nas eleições legislativas, pela primeira vez ganhou cá nos Açores, quando os resultados foram outros no país. Mas, portanto, a preocupação não se coloca a esse nível. A preocupação coloca-se a mantermos e reforçarmos um conjunto de indicadores que temos, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro, das nossas finanças públicas, e que são um dos grandes ativos que nós temos neste momento. E não me refiro apenas ao turismo. Se quisermos pegar num indicador, o índice de atividade económica, que neste ano tem crescido sempre acima dos 4 pontos. Mas se fôssemos, já não temos tempo de ir aos indicadores, porque se fôssemos, há positivos, mas também há uns que... Claro, a agricultura e pescas... Os Açores estão também na cauda de alguns indicadores. Pois estão, mas, por exemplo, há alguns indicadores que até têm critérios, que são, enfim, que não se aplicam na nossa região. Então, mas isso já dá bem nota de que muitas das vezes aquele que é o afã de salientar alguns indicadores acaba por cair pela base. Mas o que gostava de lhe referir ainda a propósito da situação nacional e da situação da nossa economia é exatamente este conjunto de indicadores que dão nota de que estamos numa fase em que, não estando ainda completamente ultrapassados os efeitos desta crise que nos bateu à porta, temos aspectos que denotam uma melhoria significativa. O caso do desemprego, por exemplo. O caso do desemprego. Já sabemos que nós temos o desemprego igual à taxa nacional, 12,4%. Sabe qual era a nossa taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2014? 18%. Sabe o que é que significa entre 2014 e 2016 diminuir de 18% para 12,4%? Falar em indicadores, o PS tem feito sondagens internas? O que é que chama de sondagens internas? Sondagens? Entre os nossos militantes. Não. Sondagens feitas pelo Partido Socialista? Não, nós temos dados de diversa proveniência que nos animam nesta caminhada que vamos encetar em relação às eleições de outubro. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade.